Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Bitcoin, mas não a parte operacional do Bitcoin, que é como abre conta na corretora e compra e faz day trade. Vamos focar mais em como que funciona o algoritmo do Bitcoin. Em primeiro lugar, a gente já sabe que o Bitcoin é uma criptomoeda, porque ela é baseada, a sua segurança é baseada em criptografia. E por ser cripto, ela é digital. Só que isso não é uma grande novidade, porque as moedas normais, tipo real, elas também são em parte digitais. Afinal, não existem notas físicas e moedinhas físicas para todos os reais emitidos. Boa parte fica apenas nos sistemas do banco e do Banco Central. Então, nossa moeda já é um pouco digital e pode ser criada apertando um botão. Um diferencial grande do Bitcoin é que se trata de algo descentralizado, ou seja, não há um servidor central, não existe uma instituição que comande os vários computadores que fazem parte da rede do Bitcoin. No desenho da esquerda, você pode ver um esquema que é centralizado, ou seja, um servidor está ligado aí a vários computadores. Então, se o servidor cair, a rede terá problemas. E o servidor pode mandar regras para todo mundo. Agora, no gráfico da direita, é um esquema descentralizado, tipo peer-to-peer, do torrent, em que os computadores se conectam entre si. Não todos diretamente com todos, mas de alguma forma, o computador A se conecta com o B, com o C, e acaba que todos se conectam com todos indiretamente. Esse é um dos grandes poderes do Bitcoin, que não existe uma autoridade central. E também essa nova moeda pretende garantir a segurança de duas pessoas. De quem tem o Bitcoin. Então, se eu tenho que ter certeza de que ele não vai sumir da minha conta ou que alguém não vai roubar de mim. O algoritmo tem que garantir isso. E também garantir a segurança de quem recebe um pagamento. Porque se uma pessoa me paga um Bitcoin, eu tenho que ter segurança que essa pessoa tinha o Bitcoin. Que ela não me transferiu algo que ela não tinha e depois eu vou perder. A gente pode ver aí que existem muitas criptomoedas, mais de 1000. Só que o Bitcoin é de longe a maior delas. Responde mais ou menos por 60% do valor de mercado de todas as outras moedas. Então o Bitcoin vale hoje, somando todas as moedas, multiplicando pelo preço, dá 146 bilhões de dólares. Muito mais que o segundo colocado, que é apenas 15 bilhões de dólares. Qual que é o lastro físico do Bitcoin? Todo mundo sabe. Nenhum. Assim como moedas normais, que não tem lastro, porque alguém, uma autoridade, aperta um botão e imprime mais dinheiro. Ou seja, não tem nenhum bem físico por trás daquilo. E também, como o ouro, o Bitcoin depende que as pessoas achem que ele tem valor. Porque qual que é o valor intrínseco do ouro? O que você pode fazer, produzir com ele? Você não pode comer, não pode construir casa, etc. Ele tem valor baseado em confiança, assim como o Bitcoin. Então, para que continue valendo, é preciso que todo mundo continue acreditando que aquilo ali é um bom negócio. Só que o Bitcoin tem proteção contra a inflação, ou seja, existe um número máximo de moedas que pode ser emitido. Ouro, você pode sempre encontrar mais. Achei uma mina nova que tem muito ouro. Vai ter inflação, vai desvalorizar o ouro. E dinheiro, se você imprimir mais, você desvaloriza aquilo que já existe. E com o Bitcoin a gente já sabe de antemão quanto que vai ser emitido até o fim. Nós estamos hoje aí com 18 milhões de moedas emitidas e o máximo que vai chegar é 20 e poucos milhões. Não vai passar disso. Agora uma parte mais técnica. O que é um bloco do Bitcoin? Você já escutou falar em blockchain, bloco, mas o que é esse bloco? Ele é tipo um arquivo de computador, são dados, bits, que armazena as transações que foram feitas. Algumas transações. Cada bloco guarda algumas transações. Então, se eu mando Bitcoin para você, isso é uma transação. Vai ter lá no bloco, Bitcoin X foi mandado da pessoa A para a pessoa B na data tal.
Então um bloco ele tem bytes lá que consegue de maneira segura, criptografada, armazenar esse evento. E o bloco também ele é seguro pelo algoritmo, que ele, uma vez criado, ele não é mais modificado. Então esse o algoritmo do Bitcoin, criado em 2009, que não teve modificações significativas até hoje, conseguiu garantir nesse período todo a segurança do bloco que guarda as transações. E o tamanho do bloco? Cada um deles tem entre 0 até mais ou menos aí 2.400 transações. Lá no começo, em 2009, os blocos eram pequenos, porque tinha poucas transações. Então eles tinham quase 0 transações. E hoje, que a moeda está muito famosa, estamos aí em 2.400 mais ou menos. E o algoritmo estabelece um tempo também para a criação de novos blocos. Então, desde o começo, lá 2009, um bloco é criado mais ou menos a cada 10 minutos. É um tempo aleatório, cuja média é 10 minutos. Pode ser 1, pode ser 20, mas em média vai ser sempre 10. Esse é o processo de mineração. Os mineradores criam os blocos a cada 10 minutos. Aí você pode fazer a continha. A gente viu que um bloco tem 2.400 transações. Se você considerar que é 1 a cada 10 minutos, quer dizer que o Bitcoin faz, no mundo, 4 transações por segundo. Isso é muito ou é pouco? É pouquíssimo. A gente sabe que o Visa, que é a bandeira dos cartões de crédito, consegue autorizar 10 mil por segundo. Autoriza na prática 2 mil, mas conseguiria chegar até 10. Então o Bitcoin é uma moeda que tem essa limitação, que pela própria construção do algoritmo, você tem no máximo 4 transações por segundo em nível mundial. E tem também esse segredinho aqui, que os mineradores, quando conseguem criar os novos blocos, eles ganham um presentinho. São 12,5 bitcoins. Multiplique isso pelo preço do Bitcoin, em torno aí de quase 10 mil dólares, que você vai ver que minerar é um bom negócio. Mais ou menos, né? Porque a concorrência também é muito grande. Mas então, em resumo, é isso. Quem cria o bloco são os mineradores, ganham uma recompensa e no bloco ficam transações. Eles são basicamente remunerados, né, os mineradores, para armazenar e contabilizar transações para todo mundo. E o que é o blockchain? Tem a ver com o bloco, claro. Ele é uma cadeia de todos os blocos. Então, Bitcoin tem um blockchain só, válido, que é a sequência em ordem cronológica de todos os blocos criados desde 2009. Blocos encadeados. Cada um que é criado, ele é ligado, ele faz uma referência ao anterior. Como a gente viu antes, os blocos desse blockchain não podem ser alterados. Então, um bloco velho, lá o primeiro bloco, vai continuar sendo igual para sempre. E esse blockchain, ele vai conter toda a história do Bitcoin. Assim como um bloco contém algumas transações, o blockchain, que é a coleção de todos os blocos, vai conter tudo. Contando cada moeda que existe, todas as pessoas às quais ele pertenceu. As pessoas não, porque cada pessoa tem um código, cada pessoa é identificada por um código que não permite saber quem é aquela pessoa. Mas a todas as carteiras a qual aquele Bitcoin pertenceu. Você consegue rastrear. Usa-se também um termo aqui que é o Distributed Ledger. Ou seja, o blockchain pode ser entendido como um livro contábil distribuído. Livro contábil porque tem a contabilidade de toda a história da moeda e distribuído porque ele fica espalhado por vários computadores. Não existe um servidor do Google, da Amazon que guarda isso. Não. Fica aí um pouco na casa de cada pessoa que participa do processo de mineração. Também usa-se o termo Public Ledger, porque os blocos e o blockchain, por consequência, são públicos. Todo mundo pode entrar na rede do Bitcoin e fazer uma solicitação. Me mande o bloco. Aí a rede peer-to-peer vai mandar para você as informações do bloco. Todo mundo consegue ver toda a história do Bitcoin. E aí, fazendo umas continhas aqui por curiosidade, qual que é o tamanho do blockchain em megabytes? Bom, se você tem um bloco a cada 10 minutos, começando em 2009, nós temos hoje 600 mil blocos mais ou menos grudados aí no blockchain. O tamanho médio do bloco é meio megabyte, 500 bytes por transação. Multiplicando tudo isso, o blockchain tem 260 gigabytes. Não é muito. Cabe aí num HD caseiro.
E como que funciona esse processo de mineração? Bom, basicamente, como a gente já viu, ele consiste em você ou os mineradores, trabalharem, digamos assim, contabilizando, criando esses blocos, armazenando as informações contábeis para todo mundo em troca de uma recompensa. Essa recompensa são novas bitcoins, que são 12,5 bitcoins atualmente. Esse número vai diminuir no futuro, mas hoje é 12,5 bitcoins, mais uma taxinha de transação. Porque a cada transação, a pessoa que envia Bitcoin para outra estipula uma gorjetinha para o minerador. Então eu vou mandar um Bitcoin, mas 0,001 vai ser uma gorjeta para quem conseguir fazer o cálculo. Afinal, alguém tem que trabalhar e gastar poder computacional para manter a rede funcionando. E esse alguém, que são os mineradores, ganha essa recompensa. E o processo de mineração adiciona novos blocos, né? Cada processo adiciona um bloco ao blockchain. E consiste basicamente em uma competição de várias pessoas, vários computadores, que eles competem usando força bruta computacional. É mais ou menos como se fosse adivinhar a senha de um arquivo zip, por exemplo. Você faz por tentativa e erro, tenta todas as combinações possíveis. E quanto maior for o teu poder computacional, maior a chance de você conseguir resolver esse desafio antes dos outros. E funciona assim: o primeiro computador que conseguir realizar esse cálculo computacional que o algoritmo estipula a cada 10 minutos, ganha a competição e a recompensa de 12,5 bitcoins. Então a mineração é uma grande competição, jogada por jogadores muito grandes. Uma pessoa em casa não consegue participar, porque eles nem usam mais hardware comum, usam processadores adaptados que foram criados unicamente para fazer a mineração do Bitcoin. Não é mais para amadores o processo de mineração. E como que você consegue garantir que um novo bloco vai ser criado a cada 10 minutos se a cada vez tem mais computadores participando da disputa? É porque o algoritmo controla a dificuldade. É um cálculo, tipo de adivinhar uma senha num arquivo zip, né? Essa é uma analogia. Se você criar uma senha com mais letras, fica mais difícil. Então, quanto mais pessoas entram, o algoritmo automaticamente aumenta a dificuldade de forma que o tempo médio vai ser sempre de 10 minutos. E aí, digamos lá, o primeiro minerador conseguiu achar o código e criou aquele bloco. Aí todos os outros conseguem verificar se o cálculo está certo ou não. Na analogia da senha, você testa a senha. Se ela funcionar e abrir o arquivo é porque deu certo. Então a gente consegue perceber que o cálculo do bloco é muito difícil de fazer, só que ele é muito fácil de verificar. E esse que é o grande trunfo do algoritmo, porque você consegue aí que tenham muitos computadores participando ao mesmo tempo e que todos conseguem verificar se o cálculo que alguém fala que está bem feito, se ele está correto ou não. Mas aí pode ficar a pergunta: por que esse cálculo tem que ser tão difícil assim? Não podia ser um pouco mais fácil para onerar menos os mineradores, gastar menos energia e menos GPU e CPU? Bom, o cálculo é difícil, né, em parte, para afastar os hackers, pessoas mal intencionadas. Para dificultar que algum hacker consiga criar vários blocos falsos em sequência e adicioná-los ao blockchain antes que todo mundo verifique. Em sendo um cálculo muito difícil, primeiro que o mesmo hacker não consegue calcular vários blocos, se não tiver um poder computacional muito grande. A tendência é que pessoas diferentes consigam fazer o cálculo a cada 10 minutos, e nesse período dá tempo de todo mundo verificar se o cálculo está certo ou não. Então, a dificuldade do cálculo é um dos fatores que faz o Bitcoin ser tão robusto. Vamos ver então um exemplo prático de como que acontece uma transação hipotética, para ficar mais didático. Vamos supor então, Dustin quer transferir um Bitcoin para Steve. Lá. O que o Dustin faz? Ele escreve uma ordem. A ordem é transferir um Bitcoin meu para o Steve. Aí ele assina. Assina digitalmente, tipo um certificado digital. Ele usa a sua chave privada para assinar. E todo mundo consegue reconhecer que
a assinatura foi feita por ele, pelo Dustin, com base na sua chave pública. E aí o Dustin pode incluir uma taxinha, uma gorjeta, para os mineradores. Por quê? Porque, como a gente já viu, o número de transações por segundo, em média, é de 4. É muito pouco. Aquelas pessoas que colocarem gorjetinhas maiores, elas têm mais chance de ter as suas ordens incluídas pelos mineradores. Porque cada minerador vai escolher. Ele tem lá 1 milhão de ordens para colocar. Ele escolhe 2.400, que é o tamanho do bloco. Ele tende a escolher aquelas que tiverem a maior recompensa, a maior gorjeta. E aí, alguns mineradores vão incluir a ordem do Dustin em seus cálculos. E aí, um desses consegue concluir o cálculo. Um desses que incluiu a ordem de transferência do Dustin para o Steve. Aí, o novo bloco, enfim, é criado. Nesse bloco vai estar lá escrita a transação, a ordem que o Dustin fez. E o minerador vai ganhar os 12 bitcoins mais as gorjetas de todos os 2.400 pessoas que tiveram a sua ordem incluída nesse bloco. Esse novo bloco, depois que o minerador calculou, transmite para a rede. Alguns outros mineradores verificam o cálculo. E aí você tem a votação, digamos assim. Aí todos os mineradores participantes podem fazer uma votação para ver se aquele bloco é válido ou não. Se a maioria falar, beleza, é válido, continua. Aquele bloco é adicionado ao blockchain e parte para o próximo. Então o Bitcoin depende muito que os mineradores sejam honestos, mas não todos. Não precisa que todos sejam honestos. Você pode ter aí vários hackers no meio, mas desde que a maioria, que 50%, pelo menos, da força computacional que está minerando, esteja seguindo o que o algoritmo fala. Se tiver um hacker que tenha 10% do poder computacional do mundo, ele não vai conseguir criar esses blocos falsos, porque os mineradores vão fazer a sua votação e vão votar que o bloco dele é falso. E ele vai ser, digamos assim, desconsiderado. O único problema é se algum hacker conseguir unir 51% da força computacional participando da mineração do Bitcoin. Aí ele consegue adicionar blocos falsos de maneira consistente. Só que isso até hoje ainda não aconteceu. Em 10 anos de operação, a maioria realmente está sendo honesta, porque vale mais a pena você buscar a recompensa de 12 bitcoins por operação do que você tentar hackear a rede. Por isso que funciona também, porque vale a pena você minerar. O que são as corretoras de bitcoins? As exchanges que estão por aí fazendo propaganda e que todo mundo tem que abrir uma conta nelas para comprar bitcoin. Elas servem para que uma pessoa que tem dinheiro compre Bitcoin de outra pessoa que tem Bitcoins. Ela junta as duas pessoas, os dois grupos de pessoas. Então, a corretora, ela mesma, não tem dinheiro e nem Bitcoins dela. Ela só é o mercado onde as pessoas se encontram. Eu quero comprar Bitcoins em troca de reais. Outro cara, eu quero vender meu Bitcoin por reais. Então, na corretora, eu consigo, com meu dinheiro, comprar os bitcoins dessa pessoa. E essa pessoa vende para mim. Mas, essas transações feitas em corretoras, elas não são, digamos assim, oficializadas na rede do Bitcoin. Elas não entram no bloco do Bitcoin nem no blockchain. Elas ficam apenas na contabilidade da corretora. Então, aqui você já não tem todo aquele poder do Bitcoin que é descentralizado, que é seguro. Você confia na autoridade central dessa operação, que é a corretora, nesse caso. Porque todos os saldos de cada cliente, quanto dinheiro que eu coloquei na corretora, quantos bitcoins que eu tenho, eles ficam numa planilha Excel ou em algum sistema da corretora. Eles não ficam registrados oficialmente na rede do Bitcoin. Só que a vantagem disso é que você consegue transacionar na corretora em volumes muito superiores a 4 vezes por segundo. E isso acontece porque tem muito day trade de Bitcoin no mundo todo. Cada corretora no mundo acaba sendo um universo isolado, onde ocorrem muitas transações. Só que você pode, por medida de segurança, baixar por seu nome o seu Bitcoin que está na corretora. Aí sim, quando você baixa por seu nome,
é feita uma transação no blockchain. Porque aí a corretora manda o Bitcoin que está no nome dela, manda para você, de maneira oficial. Aí você consegue ter a segurança de que aquele Bitcoin é seu, e enquanto você conseguir manter a chave dele, a chave privada, que é uma senha, em segurança, ninguém vai roubar isso de você. E finalmente, quais são as desvantagens, quais são os problemas do Bitcoin? Não é só vantagem, não é só maravilha. O maior deles, na minha opinião, é que ele pode ser copiado. Você não consegue hackear o algoritmo do Bitcoin, mas você consegue criar outras moedas, tanto que existem mais de 1000 moedas hoje. Por enquanto, o Bitcoin é a mais famosa, mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né, se eu deixar o meu dinheiro guardado lá, longo prazo, buy and hold, será que vai ser tão valorizado como é hoje, ou será que vai aparecer uma moeda nova, mais famosa, com mais vantagens, e todo mundo vai migrar para essa moeda nova? Não existe inflação no Bitcoin, mas pode existir nesse universo de criptomoedas, conforme surjam novas alternativas melhores do que as que existem hoje. Outro problema muito conhecido é que é óbvio que você não consegue usar Bitcoin para comprar cafezinho, por exemplo. Porque se você faz no máximo 4 transações por segundo no mundo inteiro, não tem como todo mundo adotar o Bitcoin em troca do dinheiro normal. Outro problema, é muito difícil você armazenar os Bitcoins, no sentido de armazenar a senha, que é a chave privada. Como que você guarda isso? Se ficar no computador, um hacker pode invadir, ou pode estragar o HD. Se ficar num papel, você pode perder. Se ficar na nuvem, um hacker pode invadir. Então, é um dilema muito grande, assim, de como que eu vou armazenar meu Bitcoin. Se eu usar muita segurança, eu posso eu mesmo esquecer minha senha e perder o Bitcoin. Ou se eu usar pouca segurança, o hacker pode roubar. Esse é um problema muito sério que não existe quase com o dinheiro comum, porque você confia no banco. Se um hacker rouba seu dinheiro na conta da Caixa, a Caixa devolve. Se rouba na conta do Bitcoin, já era. Outro problema. Os bancos normais têm um custo muito alto em prédios, sistemas, funcionários, energia, etc. O Bitcoin não tem esses custos, mas algum custo ele tem, que é a mineração. A mineração é muito cara em termos de energia. 1% da energia do mundo, estima-se, é gasta com mineração. Ou seja, não é algo grátis. Não é uma tecnologia que veio aqui para reduzir custos. O custo desse ecossistema do Bitcoin acaba sendo muito caro. Para o minerador vale a pena porque ele ganha recompensa de 12 Bitcoins a cada bloco, mas para o mundo como um todo você acaba tendo um custo aí de emissão de CO2 talvez, né? E por fim, o último problema que eu elenquei aqui, que é uma terra sem lei. Nos bancos normais tem o Banco Central, tem a CVM, tem o governo, tem a justiça. Na Bitcoin é só o algoritmo. Ou você confia no algoritmo e segue as regras, não deixa roubarem a tua senha, ou então você vai ter problemas e não tem a quem recorrer. E se na sua corretora um hacker entrar e roubar o dinheiro da corretora inteira e teu Bitcoin está lá dentro, ou teu dinheiro está lá dentro, também não tem uma garantia que você vai conseguir ver esse dinheiro de volta, porque a regulação ainda é fraca nesse mercado e é o objetivo do algoritmo. Eles querem ser algo descentralizado que funciona independente de governos e de regulação. Mas o problema também é que você não tem muito a quem recorrer caso aconteça algum problema. Bem, galera, então é isso. Até o próximo vídeo.